Quando alguém começa a produzir conteúdo para vender mais, sempre aparece a mesma dúvida. Em qual rede social eu deveria focar primeiro? Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn? Todas ao mesmo tempo? E é nessa dúvida que muita gente se perde. Porque começa a produzir conteúdo de todo lado, gasta tempo, grava um monte de vídeo aleatório e acaba não entendendo o papel de cada uma dessas plataformas dentro da venda. Tem rede social que é ótima para colocar você na frente de pessoas novas. E tem outras redes que servem para fazer essas pessoas confiarem mais no seu trabalho. Tem rede que é melhor para você conseguir explicar uma oferta complexa e tem plataforma que pode funcionar exatamente porque o seu concorrente nem está olhando para ela. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como enxergar cada rede social de forma mais estratégica e principalmente entendendo qual que é o diferencial de cada uma delas. Primeiro de tudo, nem todo conteúdo precisa vender diretamente. Antes de você entrar numa rede social, você precisa entender que mesmo o seu foco sendo a venda no final das contas, nem todo post, nem todo conteúdo precisa ter uma chamada para venda, uma chamada para compra. Porque na real, as pessoas que estão ali, elas não querem ficar ouvindo compre de mim, compre isso, compre aquilo. A tendência é as pessoas ignorarem conteúdos assim. A venda normalmente acontece em uma sequência. Primeiro a pessoa encontra você, depois ela percebe que você entende o problema dela, começa a consumir seus conteúdos, te conhece um pouco mais, passa a confiar em você e só depois ela considera comprar de fato seu produto. Alguns conteúdos atraem, outros aprofundam um pouco mais, outros conteúdos servem mais para quebrar as objeções e aí sim outros conteúdos no final de tudo tendem a apresentar a oferta de fato. E no final das contas, para você decidir qual é a melhor plataforma ou rede social para usar, vai depender exclusivamente de qual desses pontos você precisa fortalecer mais hoje. E primeiro vamos falar de TikTok, que é onde você consegue na maioria das vezes ser encontrado por quem ainda não te conhece. O principal valor do TikTok para um infoprodutor é a capacidade de apresentar uma ideia para pessoas que ainda não conhecem o seu perfil. A pessoa não precisa seguir você, não precisa pesquisar o seu nome e talvez nem esteja procurando comprar nada naquele momento. Ela simplesmente encontra o vídeo que toca em um problema que ela vive. Eu vou te dar alguns exemplos de ganchos de vídeos para o TikTok. Vamos lá! Você vende todos os dias, mas não sabe quanto realmente sobra no final do mês? Ou então um outro exemplo. Tem produtor aumentando o investimento em tráfego quando deveria estar olhando principalmente para o checkout. Você percebe que esses vídeos eles não começaram falando da empresa ou do produto. Eles começam falando de uma situação que o público vai facilmente reconhecer. No TikTok isso é muito importante. A linguagem ela precisa ser rápida, natural e direta. Lá é uma plataforma ótima para você testar ideias, identificar assuntos que despertam interesse e alcançar novos públicos. Mas existe um cuidado que você precisa tomar aqui. Visualização não é a mesma coisa que intenção de compra. Um vídeo ele pode alcançar muitas pessoas, milhares de pessoas até, e mesmo assim trazer poucas pessoas que são de fato qualificadas para comprar de você. Por isso, no TikTok, o objetivo inicial ele não deve ser explicar de cara a sua oferta. Na verdade, a ideia é a pessoa olhar para o seu conteúdo e pensar, isso aqui tem a ver comigo. Agora vamos falar de Instagram, que é onde você consegue transformar curiosidade em confiança. Imagina que alguém encontrou um vídeo seu no TikTok ou recebeu um Reels pelo direct. Ele gostou da ideia e entrou no seu perfil. O que essa pessoa encontra? Um perfil que explica claramente o que você faz, conteúdos que mostram conhecimento, resultados, bastidores. Ela encontra respostas para as principais dúvidas que ela tem? Ou apenas uma sequência de vídeos completamente desconectados? O Instagram ele é muito forte porque ele permite que a pessoa observe você por diferentes ângulos. No Reels, ela conhece uma ideia. No Carrossel, ela entende melhor o assunto. Nos stories, ela consegue acompanhar a sua rotina, ver provas sociais, responder enquetes e perceber como você pensa de fato. Os stories, eles conseguem te dar mais proximidade com o seu público. Ali a pessoa consegue acompanhar seu dia, sua rotina, te conhecer de uma forma mais descontraída, sabe? Como se fosse uma conversa de amigo. E dessa forma você consegue criar uma relação mais próxima com o seu potencial cliente.
Afinal, nada melhor do que comprar de alguém que você conhece de fato, que você às vezes até considera quase que um amigo, sabe? Até porque toda negociação ela parte de uma relação. E os stories ele vem exatamente com essa proposta: melhorar o relacionamento, aumentar esse relacional, essa proximidade. E muitas vezes as vendas começam justamente em uma resposta simples a um story. Por isso, para quem vende infoprodutos, o Instagram ele não é e nem deve ser só uma vitrine. Ele é um espaço de acompanhamento. A pessoa entra, observa, compara e decide se confia em você. Agora vamos falar de YouTube. O YouTube eu costumo dizer que ele serve principalmente para quem precisa entender um pouco mais sobre o assunto antes de comprar. Pensa, por exemplo, em uma oferta que exige mais explicação. Talvez o seu produto tenha um ticket maior ou ainda existam muitas dúvidas e objeções antes da compra. E aí, nesse caso, os vídeos de 30, 60 segundos das outras redes sociais dificilmente vão fazer todo esse trabalho de explicar melhor o conteúdo. E é aí que o YouTube ganha força. No YouTube, você consegue desenvolver um raciocínio. Você pode mostrar o problema, explicar por que ele acontece, apresentar exemplos e mostrar os caminhos possíveis. É diferente de apenas você dizer: você precisa melhorar a aprovação do cartão. Você pode criar um vídeo completo explicando por que vendas são recusadas e o que uma operação pode fazer depois da recusa. A pessoa não apenas escuta uma opinião sua, ela acompanha a sua linha de raciocínio com mais profundidade. E isso é muito valioso quando a venda depende principalmente de confiança. Além disso, tem uma coisa muito interessante de diferencial no YouTube. O algoritmo do YouTube ele funciona de uma forma um pouco diferente das outras redes sociais. O que isso significa? Quando você posta um vídeo do YouTube, ele continua sendo entregue de uma forma muito grande, mesmo ao longo de semanas ou meses. Ou seja, diferente do Instagram e do TikTok, onde você tem ali uma janela de 24, 48 horas, alguns dias, né, em que o algoritmo ele entrega esses conteúdos para o público, no YouTube isso pode levar meses. E isso é muito legal porque você posta um conteúdo e ele pode continuar entregando ali, né, o seu conhecimento, a sua oferta, mesmo depois de anos. Pois é. E no final disso tudo, qual plataforma você deve realmente escolher? Depois de entender essas diferenças, de repente você pode estar pensando: tá, mas eu não tenho equipe para produzir conteúdo em todas essas plataformas. E tá tudo bem, você não precisa disso. Eu costumo dizer que o principal erro não é você deixar de estar em algumas dessas redes sociais. Na verdade, para mim, o pior erro de todos é você tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de uma forma que nenhuma dessas plataformas funcionam de forma efetiva. Você não consegue aproveitar de fato o que cada uma tem de melhor a oferecer. Então, uma forma simples de você escolher é pensar nessas três coisas. Primeiro, onde o seu público já passa tempo? Segundo, qual é o tipo de conteúdo que você consegue produzir com consistência? Terceiro, o que está faltando na sua estratégia hoje? Se ninguém conhece você, por exemplo, talvez seja necessário investir mais em descoberta. Nesse caso, o TikTok, o Reels e os Shorts podem ajudar. Se as pessoas já conhecem você, mas ainda não confiam o suficiente, talvez falte a profundidade. Nesse caso, carrosséis, vídeos longos e conteúdos mais analíticos fazem mais sentido. Se você já tem uma audiência, mas ela não está avançando para a compra de fato, talvez falte relacionamento, prova e quebra de objeções. Nesse caso, os stories, aulas, bastidores e comunidades podem ser mais importantes do que tentar alcançar mais pessoas. No final das contas, a melhor rede social não é necessariamente a que entrega maior quantidade de visualizações, mas é aquela que ajuda a pessoa certa, ou seja, o seu potencial comprador, a dar o próximo passo. E talvez esse próximo passo possa ser conhecer você, talvez confiar um pouco mais, ou de repente até entender um pouco mais do próprio problema que essa pessoa tem. Então agora, antes de abrir sua câmera para gravar o próximo conteúdo, pensa uma única coisa: qual é a função desse conteúdo dentro da venda? Comenta aqui embaixo para mim qual dessas redes sociais você mais usa hoje e qual delas você tem mais dificuldade em gerar resultados de fato, gerar vendas, né? Fazer as pessoas comprarem de você.
E se você quiser continuar aprendendo mais sobre vendas, marketing digital e todas as estratégias para escalar mais a sua operação, acompanhe a Disrupt aqui no YouTube e, claro, curte esse vídeo para a gente continuar entregando cada vez mais estratégias para você.